Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo continuamos falando de orçamento público e nessa aula vamos tratar dos efeitos e da aplicação da lei orçamentária. Nesse tema vem à mente dois debates principais bastante controversos. Primeiro, a lei orçamentária como autorizativa ou impositiva e segundo, o controle de constitucionalidade sobre a lei orçamentária. Nesse vídeo vamos falar do primeiro debate. Para iniciar esse primeiro debate entre orçamento autorizativo ou impositivo, vamos lembrar da concepção de Laban, de Paul Laban. Lembram dela? O orçamento para Laban era uma lei em sentido formal, sem efeitos jurídicos. Por isso, a partir do entendimento de Laban, o executivo teria plenos poderes para gerir as finanças públicas, alterando o orçamento e sem vinculação a ele. Será que essa concepção ainda predomina no direito financeiro atual? Essa pergunta nos leva à seguinte: afinal, o orçamento é autorizativo ou impositivo? Quando fazemos essa pergunta, nos referimos principalmente às despesas. Atualmente, não se exige que, para arrecadar uma receita, deve haver uma autorização do orçamento. Para a receita, é necessário que haja uma lei tributária para arrecadar um determinado tributo, obedecido todos os princípios tributários. Na parte das receitas, a lei orçamentária traz uma previsão, especialmente baseada nas expectativas econômicas e nas leis tributárias previstas. Portanto, o debate do orçamento autorizativo ou impositivo diz respeito especialmente às despesas. E sobre esse tema não há unanimidade na doutrina. De um lado, há quem defenda sem ressalvas que o orçamento é autorizativo e argumenta: ora, se as receitas são uma mera previsão e eu dependo de muitos fatores econômicos, políticos e jurídicos, eu não consigo saber o quanto poderei gastar, ou seja, o quanto eu vou arrecadar para poder gastar. Por isso, o orçamento traria uma mera autorização de despesas, que eu posso ou não gastar. Aliás, segundo essa concepção, é a opção dos governantes gastar ou escolher não gastar. Há, por outro lado, quem defenda que o orçamento é impositivo. Se a despesa foi aprovada em lei, deve ser executada, sob pena de desobedecer o que a lei determina. Afinal, lei é lei, não há lei material ou lei formal, conforme aquela concepção clássica de Laban. Se a lei existe, ela deve ser cumprida, sob pena inclusive de desvirtuar todo o processo de aprovação orçamentária. Mas antes que você adote uma dessas posições, antes que você conclua se o orçamento é autorizativo ou impositivo, eu tenho uma outra sugestão. Não é responder talvez, como muitos juristas gostam, mas é contextualizar a discussão e olhar um pouco melhor para como se dá a execução orçamentária, a execução das despesas. Vamos lá. Eu disse que as receitas do orçamento são uma mera previsão, correto? Então, essa previsão pode ser frustrada, e normalmente é frustrada, pelo menos aqui no Brasil. Se houver frustração dessas receitas, ou seja, começou o exercício e eu estou arrecadando menos, há um mecanismo para que eu pare de executar essas despesas. Chama-se contingenciamento, que nada mais é que impedir, bloquear, suspender a execução da despesa. Impedir que aquela despesa que está autorizada, que está prevista, vire o dinheiro pago. Está lá no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo diz que se houver frustração da receita que ameace o cumprimento das metas fiscais, pode haver contingenciamento da despesa, ou seja, limitação de empenho e movimentação financeira. Vamos aprofundar a ideia de contingenciamento em um outro momento, mas perceba você que o próprio sistema de execução orçamentária permite não gastar, mas por outro lado, impõe um motivo para a decisão de não gastar. Dessa ideia, alguns vão concluir que o orçamento é autorizativo, porque a própria lei permite não gastar. Eu não diria que essa conclusão é equivocada, mas outros vão concluir que o orçamento é impositivo e que a lei prevê uma exceção que deve ser também fundamentada. Também não me parece uma conclusão errada. Por isso que a afirmação de que o orçamento é impositivo ou autorizativo merece cuidado e precisa ser contextualizado, principalmente frente ao artigo 9º, frente à execução orçamentária. Se você quer minha opinião, eu prefiro dizer que, por ser lei, o orçamento traz consigo uma imposição, uma obrigação de executar a despesa nele prevista, salvo, é claro, se frustrada a receita e, portanto, se houver motivo para o contingenciamento. Afirmar que o orçamento é impositivo não significa afirmar que se deve executar despesa independentemente da arrecadação. E aqui está o grande desafio, o motivo do contingenciamento. Controlar e exigir motivo para contingenciamento, essa é uma grande dificuldade. Como a execução orçamentária é complexa e depende de muitos fatores, como endividamento, meta fiscal, arrecadação, dentre outros, há um grau bastante grande de discricionariedade para o contingenciamento. Ademais, é preciso dizer que também boa parte das despesas nem pode ser objeto de contingenciamento, porque são essas despesas de execução obrigatória. Por exemplo, eu não posso decidir não pagar salário de funcionário público.
Essas são despesas obrigatórias. Mas esse é assunto para um outro momento. Antes de finalizar, quero esclarecer um último ponto desse debate para que você não fique confuso. Recentemente, foi aprovada a Emenda Constitucional 86 de 2015, que incluiu alguns parágrafos no artigo 166 da Constituição. A proposta dessa emenda ficou conhecida como PEC do Orçamento Positivo. Ah, professor, então eu esqueço todo o debate que você trouxe, porque foi aprovado o orçamento impositivo. Não, não é isso. Esse apelido que foi dado para essa PEC é, na verdade, um pouco inadequado. Qual foi a modificação na Constituição? Na verdade, essa PEC atingiu um tipo específico de despesa, as despesas decorrentes de emenda parlamentar, ou seja, são as despesas acrescidas ao orçamento pelos parlamentares durante o processo de aprovação do orçamento. Como o contingenciamento era um ato do Executivo, uma das primeiras despesas a ser contingenciada era justamente aquelas de emenda parlamentar, inclusive porque elas são despesas discricionárias ou não obrigatórias, que podem ser contingenciadas. Isso gerou uma disputa política muito grande entre os poderes. Ao aprovar essa emenda, pretendeu-se transformar essas despesas em despesas de execução obrigatória. É isso que fala o artigo 166, parágrafo 11 da Constituição. É obrigatória a execução das despesas decorrentes de emendas parlamentares, conforme um montante mínimo que é reservado para elas em outro artigo. Ah, entendi. Então a emenda nada mais fez do que tornar essas despesas em obrigatórias, em não serem passíveis de contingenciamento. É isso. Mas e se não tiver dinheiro, se a arrecadação for muito abaixo do previsto? A própria emenda acrescentou um outro parágrafo que diz: se essas despesas não serão de execução obrigatórias nos casos de impedimento de ordem técnica. Ou seja, ordem técnica, no fundo, é faltar dinheiro, faltar arrecadação. E, uma vez que ocorra isso, exige-se que o Executivo justifique esse impedimento de ordem técnica. Então, no fundo, o que a emenda fez foi exigir motivação caso esse tipo de despesa seja objeto de contingenciamento ou objeto da não execução. É exatamente isso. Na verdade, na minha visão, essa emenda apenas pretendeu reforçar uma exigência que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal e que venha sendo, de certa forma, desobedecida, ou ao menos parcialmente desobedecida, que é justamente a obrigação de motivar melhor as despesas objetos de contingenciamento. Bom, é isso, pessoal. Do Trilhante, fico por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.